A manhã começava fria, envolta em nuvens densas, como se o céu também carregasse um peso silencioso. Na pequena vila no interior, as ruas de terra pareciam mais vazias do que o habitual. Dentro de uma casa simples, Ana observava a xícara de café esfriando sobre a mesa. Seus olhos estavam cansados, não apenas pelo sono escasso, mas pelo fardo dos últimos dias. O aluguel atrasado, as contas se acumulando, e o olhar abatido de Marcos, seu marido, cada vez mais distante. A fé de Ana, no entanto, era como uma brasa protegida do vento. Não apagava. Ela não compreendia os caminhos, mas sabia que havia um sentido. Era 13 de maio. Essa data, desde pequena, trazia a lembrança de algo especial. O dia em que, segundo os relatos, a Virgem Maria apareceu em Fátima para 3 crianças humildes, num tempo em que o mundo também estava mergulhado em medo e incerteza. Enquanto lavava a louça, Ana sussurrava trechos do salmo que havia lido na madrugada. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Repetia as palavras como um mantra, não apenas para glorificar, mas para lembrar a si mesma de que Deus não se ausentava dos que sofrem. No quarto ao lado, Clara, sua filha de 7 anos, desenhava com lápis de cor uma imagem da Virgem Maria cercada de estrelas. Mamãe, ela disse com voz mansa, você sabia que Nossa Senhora apareceu no céu para 3 pastorzinhos? E que ela disse que o mundo podia mudar se a gente rezasse muito. Ana se sentou ao lado da filha, acariciou-lhe os cabelos e sentiu algo que há dias não sentia, um sopro de esperança. Eu sei, meu amor. E ela apareceu porque ouviu o clamor dos corações aflitos. Como o nosso. À tarde, o sol rompeu tímido pelas nuvens. Ana decidiu ir até a igreja. Lá, o silêncio era quase sagrado, interrompido apenas pelo som suave de um terço sendo rezado por uma senhora ajoelhada. Ela se aproximou do altar lateral onde havia uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. As velas acesas pareciam chorar suas próprias preces. Ali, sem palavras ensaiadas, Ana abriu o coração. Senhora, não estou pedindo riquezas, nem milagres impossíveis. Só quero forças para continuar. Estou cansada, mas ainda creio. Naquela noite, algo mudou. Não foi o fim imediato dos problemas, mas um silêncio diferente tomou conta da casa. Marcos chegou do trabalho com um semblante abatido, mas ao ver Ana sorrindo suavemente, perguntou: como você consegue manter essa paz mesmo com tudo desmoronando? Ana respondeu com firmeza, mas sem arrogância. Porque eu sigo aquele que é meu pastor. E ainda que eu ande pelo vale escuro, não estou sozinha. Marcos a olhou por longos segundos. Em silêncio, sentou-se ao lado dela e pegou a mão de Clara. Pela primeira vez em meses, os 3 rezaram juntos antes de dormir. Nos dias seguintes, pequenos sinais começaram a surgir. Um vizinho comentou sobre uma vaga de emprego para Marcos em uma oficina da cidade vizinha. Ana recebeu a doação de uma cesta básica da paróquia. Clara foi convidada para cantar na missa das crianças. Era um gesto simples, mas com cheiro de milagre. Então, no fim daquela semana, Marcos voltou para casa com um brilho nos olhos. Consegui. O dono da oficina me contratou. Disse que estava procurando alguém honesto, e que se lembrou de mim por causa de um concerto antigo. Ana sorriu, mas não chorou. Seus olhos apenas se voltaram para o alto, como quem já sabia que isso viria. O Senhor ama a cidade fundada por ele, mais do que todas as moradas de Jacó. Ela recitou mentalmente, recordando o salmo. Na noite do domingo seguinte, Ana preparou um jantar simples, mas cheio de significado. Pão, caldo quente, e gratidão na mesa. Convidou 2 vizinhas para rezarem juntas o terço em frente à imagem da Virgem, colocada cuidadosamente com flores do quintal. Clara, ao final, pediu para falar. Com voz doce e firme, como se uma luz invisível a inspirasse, ela disse: a Senhora de Fátima apareceu para lembrar que Deus não se esquece da gente, mesmo quando tudo parece escuro. Ela quer que a gente não tenha medo, porque o céu sempre escuta. O silêncio foi absoluto por alguns segundos. Então, todos começaram a rezar mais uma vez, agora com um fervor novo, como se cada palavra tivesse o peso da fé restaurada. A história de Ana não virou manchete, não estampou milagres em jornais. Mas naquele vilarejo, sob o manto da mãe que apareceu em Fátima, algo mudou. O medo deu lugar à confiança. A dor deu lugar à esperança. E a fé, antes solitária, tornou-se ponte entre corações. No fim das contas, talvez o verdadeiro milagre seja esse.
Manter a luz acesa quando tudo parece escuro. Cantar louvores mesmo em meio às lágrimas. E acreditar que sim, há uma Senhora no céu que intercede. E um pastor que nunca abandona suas ovelhas. Os dias se seguiram como páginas suaves de um novo livro. A rotina da família de Ana ainda era simples. Café preto ao amanhecer, pão dormido com manteiga, e o rádio ligado em volume baixo com músicas que lembravam orações. Mas dentro de cada gesto, havia agora algo diferente. Um tipo de presença. Como se o céu morasse dentro daquela casa. Marcos, mesmo trabalhando longas horas, chegava em casa sorrindo. Não porque o salário era alto, mas porque havia reencontrado seu valor. Os colegas o respeitavam, o dono da oficina o tratava com dignidade, e ele passará a entender que o trabalho era mais do que sustento, era missão. Numa noite de chuva, enquanto Clara dormia e o barulho das gotas batia suave no telhado, Ana se sentou à mesa com uma vela acesa e um caderno antigo. Começou a escrever. Não sabia se era uma carta ou um desabafo, mas as palavras brotavam como oração. Senhora, obrigada por não me deixar desistir. Obrigada por ter aparecido em Fátima para nos lembrar que mesmo as crianças humildes podem ser portadoras da esperança. Eu não vi anjos, nem luzes, mas vi a transformação dentro do meu lar. E isso é milagre o bastante. As palavras fluíam com lágrimas. Mas não de dor, de gratidão. Porque agora Ana compreendia que a fé não remove os espinhos, mas ensina a caminhar com eles nos pés e mesmo assim florescer. Clara, em seu jeitinho de criança, passou a falar de Maria como quem fala de uma amiga próxima. Acordava dizendo bom dia, mãezinha do céu, e dormia com o terço enrolado na mão. E, por incrível que pareça, seus pesadelos cessaram. Seu medo de escuro desapareceu. Era como se a inocência tivesse sido acolhida por braços celestes. A vila também começou a mudar. Outras famílias, tocadas pelo testemunho de Ana e sua perseverança, começaram a se reunir nas noites de quinta-feira para rezar. Não eram encontros organizados, não havia liderança, nem panfletos. Apenas fé. Velhos e jovens, mães e viúvas, todos ali, de joelhos no chão batido, recitando as mesmas palavras que os 3 pastorinhos um dia disseram com os olhos voltados para o céu de Fátima. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. O vigário, ao ver o movimento, decidiu organizar uma procissão no próximo 13 de junho. E pediu para que Clara levasse uma flor à imagem de Nossa Senhora. Ana não conteve as lágrimas quando soube. Ela sabia que aquilo não era apenas um convite, era a resposta. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Marcos olhou para Ana com ternura e disse: Você sabe que a gente nunca teve tanto motivo para agradecer, né? Ela respondeu com um sorriso calmo. Eu sei. E não é porque tudo melhorou lá fora, mas porque tudo se aquietou aqui dentro. Eles comeram em silêncio. Mas era um silêncio cheio de presença, de paz. Na madrugada daquele sábado, Ana acordou sozinha na sala. A luz da vela ainda tremulava no altar improvisado. E então, sem barulho, sem visão, sem anjos, ela sentiu um calor suave que percorreu seu peito. Como se uma voz silenciosa dissesse: Obrigada por confiar. Eu estive aqui o tempo todo. No dia seguinte, sem entender porquê, ela escreveu em letras grandes no caderno: A fé não faz as coisas serem fáceis. A fé faz as coisas serem possíveis. E ali, naquele papel simples, selou-se o ensinamento que viria a marcar não apenas sua história, mas a de todos que cruzassem seu caminho. Anos depois, quando Clara já era moça, ainda se lembrava do cheiro de pão torrado, do som do terço nas mãos da mãe, e da vela tremulando ao lado da imagem de Fátima. Ela nunca se esqueceu das noites em que a fé parecia ser a única herança. E era suficiente. Porque, no fim, foi essa fé que construiu a ponte entre a terra e o céu. Foi essa fé que ensinou que mesmo os vales escuros podem florescer. E foi essa fé que ecoou o salmo como uma profecia cumprida. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes.